Temos também Dr. Rajvan Singh, fundador e presidente da EcoSIC. Temos o secretário-geral da Fundação Mundial Luterana, reverendo Martin Jung. Quando lemos a presença desses representantes de outras religiões, continua ainda a assinatura desse apelo, como dissemos, esse apelo conjunto que será entregue nos próximos dias, visando a COP26. Esse encontro importante sobre o clima que se realizará na Escócia de 31 de outubro a 12 de novembro. Bartolomeu, segundo neste momento, assina também ele este documento. Estamos transmitindo ao vivo da Sala das Bênçãos no Vaticano. Esse encontro fez Ciência Roma Copa 26. E agora, Papa Francisco, também ele assina esse documento. O caminho traçado dos últimos meses resultou nesse apelo conjunto, e agora com a assinatura do Santo Padre, brota espontaneamente uma salva de palmas por esse documento e assinatura de cada um dos líderes. Esse encontro que reúne, como dissemos, líderes religiosos e cientistas. Foco, o apelo aos participantes da COP26, a Conferência Climática Anual da ONU, que, como dissemos antes, programada para se realizar em Glasgow, na Escócia, entre os dias 31 de outubro e 12 de novembro. Together with us, surrounding us this morning, are the thousands of people who depend on us. Neste momento temos o diretor da sala de imprensa, Bruno. Cujas escolhas queremos acompanhar com nossa fé, com nossas palavras, com a riqueza de vem, com a profundidade o Bruno de que nossas faz tradições, a acolhida, as boas-vindas aos presentes. Vamos à tradução. Para eles, e principalmente para os pobres e os marginalizados, que são aqueles mais desesperados e atingidos pelas forças da natureza, vamos parar em oração e em silêncio. Ao iniciar esta cerimônia, os temos no nosso coração. Vamos lembrar, portanto, do ponto central do trabalho que fizemos e que é apresentado aqui. Momento de silêncio. Então, que cada um, à sua maneira, recorda esse momento vivido dentro da Sala das Bênçãos no Vaticano, na presença do Papa Francisco, mas também na presença do Patriarca Ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu, e do grande imã, Al-Tayyib. And now as we begin, Obrigado. Agora podemos começar a cerimônia. Dou a palavra ao Cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, pelo seu saudações e boas-vindas. Obrigada, Eminência. Portanto, o Cardeal Parolin, secretário de Estado, faz a sua saudação e acolhida. Sua Santidade, caros líderes e representantes religiosos, excelências, caros amigos, bem-vindos ao Vaticano. Agradeço de coração a todos pela disponibilidade com que acolheram este convite, vindo de longe, por distâncias geográficas e por diferentes origens históricas e espirituais. Agradeço também aos embaixadores Pietro Sebastiani, Christopher John Trott
e Sally Jane Atworth por ter contribuído com grande empenho e dedicação a organizar este evento. Estamos aqui reunidos porque somos interpelados por numerosas solicitações sobre a forma como estamos interagindo dentro de nossa casa comum, tanto em relação à criação quanto em relação ao nosso próximo. Ao pensar em nosso próximo, obviamente, nos referimos não apenas às gerações presentes, ultrapassando as barreiras da geografia e do espaço, mas também às futuras, que são representadas em princípio pelos nossos jovens, dos quais em breve ouviremos as palavras do cardeal Parolin. O mundo científico, aqui estão presentes ilustres representantes, denunciou com clareza a periculosidade da trajetória do caminho que a humanidade está percorrendo. Agora somos muitos os eventos e os apelos que exigem uma mudança urgente dessa rota frente a essas falhas que denotam uma profunda crise de valores. Todos nós, representantes religiosos, arautos da consciência moral da humanidade, temos a tarefa de favorecer essa mudança de rota e fazer reflorescer os tantos desertos que se encontram ao longo do caminho da humanidade. Obrigado. Ficamos então a acolher as palavras do cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado. Obrigada, Eminência. Nos últimos dias, muitos jovens se reuniram em Milão para falar de suas ambições num planeta diferente. Como Youth for Climate, vamos ouvir as experiências que derivaram desses 2 dias, dando a palavra a Federica Gasbarro, dos jovens, que nos falará das expectativas dos jovens para o futuro. Bem-vindo a todos. As autoridades religiosas e civis, obrigada por ter dado a oportunidade de dar a voz e ouvir os jovens de todo o mundo. Eu estou aqui hoje para mostrar os resultados do Youth for Climate, um evento jovem que é inserido no COP26. As prioridades absolutas dos jovens do mundo inteiro, representadas por 2 delegados por cada país membro do UNFCCC, são 4. Sustento econômico aos países vulneráveis, porque sozinhos não podem enfrentar os eventos catastróficos do aquecimento global e não podem encaminhar a transição energética simplesmente porque eles não têm energia. Emissões zero até 2030. Formação escolar relativa ao meio ambiente e ao climate change. Fazer de modo que essa oportunidade tenha sido apenas uma de uma série de outras onde os jovens possam participar ativamente ao processo decisional. Dessas prioridades também depende, e principalmente, uma só coisa, a paz, e, portanto, o nosso futuro. Do evento Youth for Climate, cada um de nós levou para casa uma experiência de vida que o mudou para sempre. Cada um veio com a própria cultura, a própria história, que para alguns tinha o sabor de um enredo de um filme de terror. Chegou com as próprias tradições. Jovens indígenas, jovens do sul do mundo, jovens asiáticos que representavam 1 bilhão de crianças e outro tantos adultos que estão atualmente sucumbendo ao efeito devastador dos efeitos climáticos, emoções fortes, raiva ao escutar algumas realidades, a felicidade de ter se conhecido e de poder fazer a própria parte, a força não querer demonstrar de estar à altura da situação. Cada um de nós, voltando para casa, levou um pedacinho do coração do outro. Seca, ciclões, aldeias destruídas. Podemos ainda escrever o epílogo dessa história e o nosso futuro não está absolutamente marcado, mas devemos estar unidos e fazer de modo que a nossa casa comum, a Terra, possa ainda ser chamada assim, com este nome, casa. A natureza merece ser protegida, porque se nós o faremos com ela, então ela o fará conosco.
O ambiente não tem cor, não tem bandeira. É uma linguagem universal que nos une a todos. Não pertence a nenhum, senão a nós mesmos. Obrigada. Portanto, Federica Gasvaro, e recordar então a iniciativa Grazie, dos Federica. jovens. Thank you. Obrigada, Federica, pelas suas palavras, pelo seu testemunho, pela sua necessidade de futuro e por nos chamar à ação. Com a sua encíclica Laudato Si, Fratelli Tutti, Papa Francisco ofereceu uma visão da humanidade integral, na qual homens e mulheres são guiados pela fé. Vamos agora ouvir as suas palavras e as suas reflexões. Obrigada, Santo Padre. Teremos agora então o discurso do Papa Francisco aos participantes no encontro Fé e Ciência rumo à COP26. Estamos transmitindo ao vivo na Sala das Bênçãos, no Vaticano. Capi e rappresentanti religiosi, chefes e líderes e representantes religiosos, excelências, caros irmãos e irmãs, obrigado a todos por estarem aqui reunidos, destacando o desejo de um diálogo profundo entre nós e com os cientistas. Eu gostaria de sugerir 3 conceitos para refletir sobre essa colaboração: o olhar da interdependência e partilha, o motor do amor e a vocação ao respeito. Tem a transcrição daquilo que eu vou dizer e eu vou deixar em suas mãos o texto para que eu não perca tempo com a leitura, para que possamos ter mais tempo com esses nossos trabalhos e a celebração dessa jornada. Thank you, Your Holiness. Muito obrigado, Santidade. Iremos ler suas palavras e obrigado por acompanhar-nos ao longo dessa jornada. Então, o documento será apresentado e agora teremos a presença do Alok Sharma e do Ministro de Relações Exteriores da Itália, Luigi Di Maio, que se encontrarão em novembro, que estarão em Glasgow durante a COP26. I would now ask His Excellency. Eu gostaria agora de pedir a Sua Excelência Alok Sharma e ao Ministro Di Maio para que tomem a palavra. Sua Santidade, líderes religiosos, eminências, é uma honra receber esse apelo e não vejo a hora de ouvir muitos líderes que falarão. A Federica falou com grande entusiasmo e seu entusiasmo e seu sentimento de urgência refletem o que eu sinto e o que eu ouvi em Milão. A crise climática que estamos enfrentando é muito grave, foi causada por nós, é uma crise que foi provocada pelo homem e podemos nos sentir envolvidos por essa crise, embora algumas pessoas sofram mais que outras, mas hoje sabemos que podemos mudar o rumo, mas fazer para que consigamos é preciso que todos façam a própria parte e no mundo inteiro para que haja um esforço global. Então, não apenas
a cabeça, mas também o coração. Por meio da ciência, compreendemos os prejuízos que fizemos ao mundo inteiro e somos capazes de compreender as nossas responsabilidades para restaurar a saúde do planeta. A minha tradição me ensina que a natureza é divina e que precisamos promover o bem-estar de todos os seres vivos, e as religiões do mundo todas contêm os mesmos conceitos. Precisamos que os nossos jovens continuem solicitando uma mudança com o mesmo entusiasmo que ouvimos hoje. Precisamos que os líderes amplifiquem essa voz e que os líderes religiosos façam ouvir sua influência. Esse apelo é muito claro. 40 religiosos estão aqui, se reuniram com cientistas, lançando um apelo, um chamado, e quero agradecer a todos pelos meses de trabalho intenso, pelos compromissos que assumiram, lançando com força essa mensagem. As nossas prioridades são compartilhadas. Eu também tenho um compromisso com 1,5 graus de redução da temperatura. Todos nós somos, e todos os investimentos dedicados ao mundo em desenvolvimento. É um apelo muito forte para, com esses compromissos, para que seja divulgada essa mensagem a todos os líderes políticos, a toda a COP26 que se reunirá em Glasgow. Peço, portanto, que divulguem a mensagem deste apelo nos lugares mais remotos, mais distantes, porque como indivíduos e coletivamente todos os senhores têm uma voz muito forte. Eu sei que os temas tratados em Glasgow são muito sérios e quero agradecer a todos a sua santidade e a todos aqueles que tornaram possível esse encontro, ao ministro Luigi Di Maio da Itália, que irá participar da COP26. Santo Padre Agora o ministro Di Maio, ministro das Relações Exteriores da Itália. É uma honra receber em nome esse documento assinado por todas as autoridades religiosas. Dá um impulso à COP26 muito forte em vista de Glasgow. Os líderes religiosos sempre desempenharam um papel muito importante na assunção de responsabilidades de cada cidadão do mundo, para além da fé religiosa. E hoje, como nunca, em relação a esse desafio ambiental, a sua contribuição é fundamental. O Santo Padre, na encíclica Laudato Si, incentivou todos com a defesa da casa comum, e tenho certeza de que os nossos jovens desempenharão um papel fundamental, e é por isso que a presença dos jovens da Youth for Climate, que se reuniu em Roma, é fundamental. Como destacou o primeiro-ministro Mario Draghi, a participação dos jovens é fundamental quando falamos do nosso futuro, pois é o futuro deles, e é por isso que, como governo, nós incentivamos o evento de Milão para que os jovens pudessem apresentar suas propostas aos grandes da terra que participarão da Conferência de Glasgow. Este ano, a Itália foi protagonista dos grandes eventos multilaterais, com o Global Summit, e participando como coparceiro da COP26. Dessa perspectiva, nós decidimos colocar no centro desses eventos os jovens, no âmbito da conferência, com o Fórum União Europeia-Balcãs, na Cimeira de Sorrento, com o Youth Forum, que será
organizado no fim do ano, e olhando para o Mediterrâneo e aos países próximos, constatamos como a diplomacia climática esteja vinculada ao objetivo de garantir, além de um objetivo sustentável, a paz e a segurança internacionais. Nesse sentido, a diplomacia climática representa uma diretriz fundamental da política estrangeira da Itália, mais do que nunca no ano em que representamos um papel muito importante. Temos muitas tensões internacionais, conflitos, as secas e os incêndios deste ano, as dificuldades de abastecimento hídrico em vários países do Mediterrâneo são apenas alguns exemplos do efeito devastador da mudança climática. Um pensamento especial vai à região do Sahel. Por essas razões, a ação da Itália no Mediterrâneo presta uma atenção especial ao tema clima e segurança. Nós promovemos uma agenda positiva de colaboração sobre temas como meio ambiente, água e energia. Como presidência do G20 e parceiro do Reino Unido na COP26, a Itália está em primeira linha para acelerar a transição energética até 2050. Consideramos os eventos que estamos organizando este ano etapas importantes rumo a Glasgow e iremos nos comprometer ao máximo para que a cimeira de 30 e 31 de outubro sobre o tema aqui em Roma possa garantir o sucesso da COP26, olhando para objetivos mais ambiciosos no que diz respeito ao clima, prestando atenção ao trabalho, às pessoas. Os líderes devem dar uma contribuição não apenas com o clima, deverá haver uma mudança epocal, não apenas para a atenção com a criação, mas também o cuidado dos mais fracos, dos últimos, aqueles que com a pandemia se tornaram ainda mais vulneráveis, os novos pobres. Quero mais uma vez agradecer por seu apelo e pelo exemplo vislumbrante que as várias comunidades de fé nos ofereceram. Essa mensagem tem um papel ainda mais importante no dia em que a Igreja Católica celebra São Francisco, cujo nome Sua Santidade escolheu no início do pontificado, e que continua inspirando um modelo que conjuga desenvolvimento econômico e social, mas também proteção do planeta. Quero agradecer a todos. Portanto, o discurso do ministro do Exterior italiano, Luigi Di Maio. E antes, o presidente da COP26, Alok Sharma. Presidente Sharma e ministro Di Maio. Vamos ouvir agora os compromissos dos representantes religiosos. Vamos dar a palavra ao Al-Tayeb, da Universidade de Al-Azhar. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الأعزاء أخي قدر. Caros irmãos e irmãs, caros amigos, caro irmão Papa Francisco, a minha intervenção gostaria de tratar a abordagem islâmica em relação ao meio ambiente em 2 ou 3 minutos. A abordagem islâmica baseia-se em 3 realidades. A primeira, o Islã não considera a presença material, simplesmente como não considera que animais que não têm consciência, muito pelo contrário, considera que a presença dos homens, dos animais, das plantas e dos objetos inanimados os considera elementos vivos que glorificam a Deus e louvam seu nome, numa linguagem ininteligível para o homem. Eles glorificam
Deus e devemos, portanto, considerá-los como seres vivos. É evidente que o corpo morto não pode glorificar nem louvar. A criação no Alcorão, como na Bíblia, reitera que o primeiro homem que apareceu na Terra foi um sucessor de Deus na Terra. Deus lhe atribuiu, lhe confiou depois que Deus preparou a terra para que pudesse servir para o homem com uma precisão incrível, com um cuidado incrível e pediu que não fizesse ações de corrupção. Deus E Deus Todo-Poderoso afirma no Alcorão que a corrupção apareceu na terra e no mar pelo que as mãos dos homens cometeram, a fim de ele fazê-los experimentar algo do que fizeram para retornarem à retidão. A partir desses três fatos, evidencia-se de forma clara que Deus confiou a terra ao homem e pediu ao homem que entrasse em contato com todos os outros seres de forma amigável, de amigo para amigo. Eu quero exortar, por fim, todos os muçulmanos que me escutam e todos os jovens que têm uma consciência clara, seja qual for a sua fé, que estejam preparados para enfrentar e solucionar, combater contra qualquer ação que possa agravar a crise climática. Quero exortar os meus irmãos e os estudiosos de religião, exorto eles a que cumpram seu dever religioso assumindo suas responsabilidades em relação a esta crise. Eu penso que com a sua influência espiritual em todos os ambientes, inclusive sobre os tomadores de decisão, os donos de empresas, eu acho que eles possam conscientizar as pessoas sobre os impactos de tal crise e sobre as possíveis soluções para mitigar os seus riscos. Quero agradecer pela atenção. Palavras, então, do grande imã Al-Tayyib, da Universidade de Al-Azhar. Vamos ouvir as palavras de Sua Santidade Bartolomeus I, Patriarca Ecumênico de Constantinopla. Your Holiness, Sua Santidade, ilustres líderes e representantes de fé, amados irmãos e irmãs, a assinatura conjunta de um documento como este, que constitui um apelo sincero aos líderes políticos que irão se reunir em Glasgow, é um gesto poderoso, simbólico, precisamente porque é ao mesmo tempo o resultado de um diálogo e um apelo a continuar este diálogo. Que tipo de diálogo? O diálogo entre todas as religiões do mundo unidas em seu compromisso de preservar a beleza e a integridade da criação de Deus. O diálogo entre todos os crentes e todas as pessoas de boa vontade que compartilham um sonho comum para o bem do nosso planeta e do seu povo, bem como para gerações futuras que merecem herdar um mundo melhor, mais limpo, mais equilibrado. O diálogo entre fé e ciência, como parceiros inseparáveis na jornada para respeitar o papel vital mútuo na cura das feridas de nosso planeta e para reconciliar as divisões de seu povo e, por fim, o diálogo entre as criaturas e o nosso Criador, entre
secular e sagrado, assim como nós cristãos rezamos no Pai Nosso, para que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Precisamos deste diálogo a fim de sustentar o meio ambiente. Precisamos deste diálogo para coexistir uns com os outros, como seres humanos e como parte da criação sagrada de Deus. E precisamos deste diálogo para simplesmente sermos, para simplesmente respirar, para simplesmente amarmos uns aos outros. Obrigados por serem parte deste diálogo. Estamos certamente honrados por estarmos aqui, entre vocês. Patriarca Bartolomeu, a sua intervenção. Muito obrigado, Sua Santidade. E agora vamos ouvir o Rabino Noam Marantz, do Comitê Judeu Internacional para as Consultas Interreligiosas. Shalom. Como representante do Comitê Judaico Internacional para Consultas Interreligiosas, reconhecido pelo Vaticano, pelo Patriarcado Ecumênico e Conselho Mundial de Igrejas, como seu parceiro de diálogo com o mundo judaico. O povo judeu se une a esta comunidade mundial de fé e ciência, preocupada com a terra que Deus nos confiou, como está escrito na Torá, lehavta ou leshramha, para trabalhá-la e para protegê-la. No Talmud, salvar uma vida equivale a salvar o mundo inteiro. E se podemos salvar nosso mundo, podemos salvar muitas vidas, todas criadas Tzelem Elohim, a imagem de Deus. Estamos juntos nisso. Somos todos responsáveis uns pelos outros. Como os profetas de outrora, apelamos aos nossos líderes políticos para que se aproximem e façam todo o possível para preservar a nossa casa comum. Se baseia no utilitarismo e isso não teve resultados satisfatórios. O meio ambiente não pode ser salvado sem uma mudança no estilo de vida. Como sabemos pela Laudato Si, e como nos diz muito bem a Laudato Si, e isso não pode ser objetivo